Efésios, capítulo 5, verso 18 até o verso 20. Todos encontraram? Amém. Vamos ler então. Não se embriaguem com vinho, pois ele os levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito, cantando salmos, hinos e cânticos espirituais entre si e louvando o Senhor de coração com música. Por tudo deem graças a Deus, o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, vocês devem ter percebido que a minha leitura aqui foi um pouquinho diferente de vocês. A minha é a nova versão transformadora. Eu escolhi ela porque entendi que ela tem uma tradução com o português mais fácil de ser entendido. Muito bem, quando a gente vai falar sobre o Espírito Santo, queridos, por um lado, é muito fácil falar sobre o Espírito, é muito simples, a Bíblia traz orientações muito claras a respeito do Espírito, mas, por outro lado, é complexo, é difícil falar sobre o Espírito, tendo em vista que dentro da nossa cultura evangélica, ou nós partimos para aquele extremo de desconsiderarmos o Espírito, ou nós partimos para aquele extremo de supervalorizarmos o Espírito. Não que na condição de Deus ele não mereça ser supervalorizado, mas é supervalorizado num aspecto equivocado, num aspecto diferente daquilo que a Bíblia de fato apresenta. Então, a primeira coisa que eu quero apresentar para vocês é um diagnóstico, quer dizer, deveria já estar, enfim, as apresentações, mas tudo bem. O pessoal ali em cima já está na batalha espiritual, eles vão vencer e daqui a pouquinho as orientações passam aí para vocês na tela. Então, primeiro, o nosso conteúdo, então, nós vamos trabalhar um diagnóstico específico sobre a leitura que a igreja tem hoje a respeito de Deus e do próprio Espírito Santo. Nós vamos falar um pouquinho sobre Trindade, porque não tem como a gente entender e aprender e conhecer sobre o Espírito sem a Trindade, sem essa noção de Trindade. Vamos ver, então, argumentos básicos, teológicos, bíblicos, que mostram essa pessoalidade do Espírito. Vamos falar da obra do Espírito e vamos falar da nossa relação com o Espírito. Então, já imediatamente respondendo a pergunta, quem é o Espírito Santo? Queridos, o Espírito Santo é Deus, ok? Ele é uma das pessoas da Trindade, ele é plenamente Deus. E nessa condição de Deus, como ele está envolvido com a Trindade, então a gente leva em consideração esse envolvimento e já o define como pessoa, ok? O Espírito Santo ele não é uma força, ele não é uma espécie de névoa, ele não é uma energia, ele não se manifesta, digamos assim, com arrepios, com êxtases, com manifestações diferentes que nós estamos acostumados a ver. Uma coisa é nós tratarmos da pessoa do Espírito Santo. A outra coisa é nós tratarmos sobre o poder do Espírito Santo. Então, quando uma pessoa arrepia, ou quando uma pessoa entra em êxtase, ou quando ela tem a experiência pessoal dela, nós entendemos biblicamente que ela está experimentando do poder do Espírito Santo, mas não necessariamente o Espírito. A mesma coisa quando nós tocamos. Quem aqui é instrumentista, quem toca instrumento, quem canta, sabe que se ele manusear o que eu chamo de acordes mágicos, ele dá conta de gerar na pessoa um emocionalismo muito grande. Então, muitas pessoas em muitos cultos acabam confundindo o Espírito Santo ou o poder do Espírito com os acordes mágicos da música que o instrumentista está tocando de forma mais agitada, mais ritmada, para trabalhar o emocional da igreja. Então, não se esqueçam, essas são coisas diferentes. Ok? Eu não estou falando que essas realidades não sejam possíveis ou que a experiência das pessoas não seja legítima. Eu apenas estou dizendo que uma coisa é o Espírito Santo, a outra coisa é o poder dele. Ok? Tudo bem? Então, muito bem. Nessa condição de entendermos que o Espírito Santo é Deus e que ele é pessoa, vamos começar com esse diagnóstico, então. Próximo slide, por favor. Muito bem. Existe hoje uma espécie de desequilíbrio na relação com a Trindade que a igreja brasileira tem.
O certo seria enfatizar a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito. Sempre nos cultos, nos estudos bíblicos, nas orações, nas buscas ao Senhor, no evangelismo, enfim, nas atividades cotidianas da igreja, o correto seria isso. Entretanto, a tradição evangélica ela é muito variada. Então, quando a gente pega, por exemplo, igrejas tradicionais, igrejas, por exemplo, cessacionistas, que não acreditam hoje na contemporaneidade dos dons, são as chamadas igrejas tradicionais, ou mesmo algumas igrejas que acreditam na contemporaneidade dos dons, mas porque se dizem reformadas, têm medo de algum tipo de manifestação, e essa manifestação ser confundida com o pentecostalismo ou o neopentecostalismo. Em razão, então, de algumas coisas dentro da teologia, algumas doutrinas e algumas tradições não estarem muito claras, muito definidas no contexto evangélico brasileiro, a gente tem, então, essas igrejas que costumam enfatizar mais o Pai. Justamente por quê? Porque quando nós olhamos para Deus, o Pai, nós tendemos inconscientemente a fazermos a projeção da figura do nosso Pai terreno. E quem é o Pai, então, dentro de uma sociedade tradicional? É aquele que impõe a lei, é aquele que cria as regras, é aquele que governa o lar, é aquele que a palavra dele precisa ser respeitada, a autoridade dele também, é aquele que tem a última palavra. Então a gente tem uma tendência de supervalorizar o Pai em detrimento do Filho e do Espírito, não é? Algumas igrejas têm essa tendência, e o resultado é que elas se tornam legalistas e moralistas. O legalismo é aquela crença de que, por meio das minhas ações corretas, eu vou alcançar o favor de Deus. E o moralismo é quando eu fico pregando comportamento o tempo todo. Eu fico dizendo para as pessoas o tempo todo o que elas podem fazer e o que elas não podem fazer. E isso não é doutrina, isso é moralismo. Doutrina é quando eu vou para a Escritura e dou uma orientação correta a respeito do que é a vontade de Deus para nós, não para que no final a gente tenha algum mérito, mas para que no final a gente reconheça que nenhum de nós é capaz de chegar no nível de moralidade que Deus exige, para que nós possamos nos render ao que Jesus fez por nós e humildemente reconhecermos esse amor do Pai, que começa expressando sim a sua lei, começa expressando sim o grau de santidade que deveria haver em nós, mas que não existe por causa de Cristo. E aí sim, toda essa glória é destinada para Cristo e todo o reconhecimento de qualquer mérito é destinado para Cristo. É assim que a gente deveria fazer. Entretanto, existe, infelizmente, um segmento do evangelicalismo brasileiro que prega moralismo. Fica dizendo o tempo todo, enfatizando o tempo todo o que é que nós temos que fazer em relação a Deus. E aí, no final das contas, a gente tem cristãos frustrados, pessoas que desistem do evangelho, pessoas que mudam de congregação porque acham que a palavra é muito dura, pessoas que na sua frustração acreditam que elas não serão aceitas por Deus porque elas não dão conta de viver aquele estilo moralista que está sendo pregado. Então nós temos isso hoje. No meio ou na outra ponta, a gente tem igrejas que enfatizam somente o Filho. Por exemplo, há muitas igrejas que, na hora de falar sobre a missão, enfatizam tanto Jesus que parece que Jesus é uma espécie de libertador social, que muda a realidade dos pobres apenas, que muda a realidade apenas daquelas pessoas que vivem uma condição social mais baixa. E aí, em razão disso, em relação a Cristo, o Pai é deixado de lado e essa igreja, então, também não tem uma preocupação com uma doutrina coerente. Gera nas pessoas uma mentalidade mais subversista, mais rebelde. Por exemplo, você pode perceber que existem alguns missionários que eles são snobs. Não digo todos, longe de mim, eu não estou aqui para poder fazer essa afirmação generalizada. Mas a gente vê que existem alguns missionários que são snobs, por quê? Porque eles enfatizam tanto essa obra mais subversista, tanto o Filho, essa ideia da missão o tempo todo, que se a igreja não acompanha o raciocínio deles, eles se acham melhores que a igreja.
Eles acham que a igreja é uma igreja obtusa, é uma igreja ignorante, é uma igreja que não adianta falar sobre missão, é uma igreja que no máximo o que o povo vai fazer é contribuir. Ok? Então, existem alguns, e aí são criados movimentos para-eclesiásticos, instituições para-eclesiásticas. Por exemplo, se dentro da igreja a pessoa não alcança espaço para aquele discurso mais subversista, ela pega e monta um grupo fora da igreja e vai trabalhar com missão com esse grupo. Ok? Então, a gente tem também esse tipo de realidade. E, como eu disse, no outro extremo, a gente tem, então, uma igreja que enfatiza, às vezes, só o Espírito Santo. Nós temos os extremos opostos. Em ambientes mais reformados, de tradição reformada, há uma tendência de se enfatizar o Pai. E em ambientes pentecostais e neopentecostais, há uma tendência de se enfatizar o Espírito. E aí aquela supervalorização que eu comentei tem a ver com abrir mão do que a Bíblia ensina sobre a obra do Espírito, sobre quem Ele é, e supervalorizar a experiência pessoal, fazendo dessa experiência pessoal discursos de pregação, ensinos no lugar da Bíblia, e automaticamente isso também vai gerar nas pessoas uma frustração, porque se o Espírito curou você de uma doença incurável, não significa que Ele vai me curar. Ou se Ele curou você milagrosamente, sobrenaturalmente, não significa que eu não tenho que passar pelo médico. E isso, então, fica também gerando frustração nas pessoas, que vão entender que a busca pelo Espírito, ao invés dela ser uma busca pela pessoa do Espírito, as pessoas começam a buscar o poder do Espírito. Só que, quando a gente vai olhar a motivação do coração das pessoas para a busca do poder do Espírito, quase nunca é para uma missão, quase nunca é para um evangelismo, quase nunca revela uma mudança de caráter, mas quase sempre demonstra barulho, um suposto poder a partir de manifestações sobrenaturais, como manifestações de cura, línguas estranhas e tudo. Eu não estou dizendo que essas coisas não aconteçam, eu apenas estou dizendo que uma coisa é buscar o poder do Espírito e ser transformado por esse poder a partir da revelação que o Evangelho promove em mim. A outra coisa é eu abandonar a Bíblia e querer esse poder do Espírito por uma questão de status ou por uma questão de teste. Deixa eu ver se eu tenho comunhão com Deus. Como é que é a comunhão que eu tenho? Eu tenho poder. Então, se eu tenho poder, o Espírito está comigo. Se eu não tenho poder, o Espírito não está em mim. E aí isso gera uma ampla discussão, como, por exemplo, pessoas que são frustradas por não terem o dom de línguas estranhas, e aí as pessoas falam, então você não tem o Espírito Santo, porque se você tivesse, você falaria. E aí é esse exemplo para lá de uma série de distorções que a gente experimenta no contexto da igreja brasileira. Então nós precisamos aprender a resgatar o culto trinitário, a oração trinitária, o estudo bíblico trinitário, e até a nossa visão de mundo precisa ser influenciada pela doutrina da Trindade para que a gente enxergue a realidade de maneira coerente. Ok? Tudo bem? Tranquilos? Então, muito bem. Ao darmos esse diagnóstico, vamos começar então introduzindo um pouquinho sobre a Trindade. Ótimo, excelente. A palavra Trindade, então, ela tem origem latina e ela significa três em unidade ou triunidade, ok? Em teologia, queridos, essa palavra ela é usada para a gente poder entender como Deus é em si mesmo. Lembrando que em todos esses anos de história da igreja, ninguém nunca conseguiu entender plenamente essa definição. Ela é uma definição filosófica, ela é uma definição bíblica, ela é uma definição teológica, mas quando nós tentamos nos aprofundar, eu gosto de usar aquela comparação de Agostinho, né? Que é como se eu quisesse colocar o oceano dentro de um copo. Eu não vou conseguir. Então, como copo, a minha mente é limitada para eu entender as definições, os conceitos, mas isso não significa necessariamente
que eu ou você ou qualquer teólogo, qualquer estudante de teologia, qualquer cristão leigo, qualquer pastor, qualquer líder vai dar conta de entender plenamente a Trindade. Diga-se de passagem, o grande teste para a nossa fé é justamente esse, o mistério da Trindade. Crer num Deus que é diferente de todas as outras divindades pagãs em todos os aspectos. Bom, próximo slide. A palavra Trindade, ela não está na Bíblia, ok? Então tem muita gente que já começa a dizer, mas não está na Bíblia, e aí se não está na Bíblia, como é que vai fazer e tal? Vejam bem, hermeneuticamente, isto é, quando a gente parte para a interpretação das Escrituras, tem duas formas de você olhar. Uma forma dedutiva, em que você vai perceber a presença de informações lá dentro, que quando você vai fazer a conexão, você deduz a doutrina, é o que acontece com a Trindade, ou você vai encontrar palavras que estão lá na Bíblia propriamente. Então, se a gente for olhar, por exemplo, dentro de um contexto estritamente bíblico, de falar assim, mas não está na Bíblia e tal, a palavra diaconisa também não está. E olha o tanto de diaconisa que nós temos que servem ao Senhor. Conseguiram perceber? Então, por esse exemplo, a gente sabe que a doutrina da Trindade é uma doutrina dedutiva. Tudo aquilo que está na Bíblia sobre o Pai, sobre o Filho e sobre o Espírito Santo é possível nós entendermos de forma trinitária. A Bíblia nos conduz a esse entendimento trinitário, ainda que a palavra Trindade não esteja na Bíblia. Então vamos para entender um pouquinho agora sobre o desenvolvimento da doutrina da Trindade, porque sem esse entendimento eu não tenho como entender claramente que o Espírito Santo é Deus. Por favor, próximo slide. Ok. Olha só, historicamente a Trindade começa a ser refletida no início da teologia. Então, do segundo século em diante, o pessoal começa a questionar, dizendo o seguinte, espera aí, os cristãos daquela época, vamos lá, a gente está dizendo que Jesus é Deus, e a gente aprendeu que Jesus é diferente do Deus do Antigo Testamento, porque o Deus do Antigo Testamento é o pai dele. E aí, os nossos antepassados foram parar lá no cativeiro por causa de idolatria. Se só existe um Deus e Jesus fala que é Deus, então tem dois deuses? Como é que a gente deve crer? E o tal do Espírito Santo, que os apóstolos falaram, como é que ele fica nessa história? Então eles começaram com as formulações doutrinárias, com a preocupação de entender o que a palavra de Deus, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, ensinavam, e eles chegaram então a uma conclusão, que é o próximo slide. A conclusão a que eles chegaram é que Deus, ele é três pessoas e uma substância. A palavra Deus, dentro do ensino judaico-cristão, Antigo e Novo Testamento, significa um ser composto de três pessoas. Por isso que eles no início diziam sobre a loucura da pregação e diziam que os primeiros cristãos, que os crentes, eles eram doidos. Porque como é que você crê num ser que é três e ao mesmo tempo ele é um? E como é que você explica isso? Então, a conclusão a que eles chegaram é que Deus em si mesmo é três pessoas e uma substância. Então, a gente fala de três pessoas porque são três existências individuais. Uma existência se chama Pai, a outra existência se chama Filho e a outra existência é Espírito Santo. Ok? Ao mesmo tempo, cada pessoa é plenamente Deus, mas não são três deuses, é um só. Ok? É um só. Reparem, por exemplo, que quando alguém está dando a bênção apostólica, que ele fala assim, então em nome de Deus Pai, em nome de Deus Filho, em nome de Deus Espírito Santo. É verdade, Deus é Pai, o Pai é Deus, o Filho também é Deus, o Espírito é Deus, mas as pessoas podem confundir achando que são três deuses, e é um só. É o Pai, o Filho e o Espírito.
Ao mesmo tempo, existe uma essência, uma substância. E cada pessoa possui a totalidade dessa essência. Você não pega uma essência e divide em três pedaços de essência. O Pai tem a mesma essência que o Filho, que é a mesma essência do Espírito. E o Pai tem a totalidade dessa essência divina. E o Filho também tem, e o Espírito Santo também tem. Até hoje, de todos os exemplos que as pessoas tentaram dar sobre Trindade para poder ilustrar, a que eu encontrei que é a mais próxima, mas assim, está a quilômetros, a milhares de anos-luz de distância do que seria, mas é a mais próxima para a nossa mente assimilar, é o sorvete napolitano. Imagina o Pai como chocolate, o Filho como creme e o Espírito como morango. Os três são três sabores distintos, mas a essência é a mesma, os três são sorvete. De modo que o chocolate é plenamente sorvete, o Pai é plenamente Deus, o morango, que é o Espírito, é plenamente sorvete, é plenamente Deus, e o creme, que é o Filho, é plenamente sorvete, que é plenamente Deus. É o máximo que eu consegui chegar de exemplo para eu poder facilitar para a nossa inteligência humana, para a nossa razão. Ok? Então, só para vocês terem esse gostinho adocicado de como é a Trindade. Ok? Vamos lá, Leandro, próximo. Então, esse desenho aqui eu gosto muito dele, porque ele ilustra com uma condição assim muito clara. Então, o Pai é Deus, como a gente está vendo lá no centro. Mas o Pai não é o Filho e ele não é o Espírito. O Filho é Deus, mas ele não é o Pai e ele também não é o Espírito. E o Espírito é Deus, mas ele não é o Pai e não é o Filho. São três pessoas, e todas três são Deus. Separadamente ou unidas, as três formam um ser que a Bíblia e a tradição judaico-cristã chamam de Deus. Aí qual que é a grande confusão que em geral as pessoas fazem? É que normalmente quando você quer falar com o Pai, você chama o Pai como? De Deus. Mas Deus também pode ser o nome a qual você se refere à Trindade. E é isso que as pessoas às vezes confundem na igreja quando precisam orar. Não dá para saber se aquele irmão está falando com o Pai ou se ele está falando com a Trindade. A não ser que você preste atenção na oração dele e daqui a pouco ele comece, seu filho Jesus. Se ele falar seu filho Jesus, ele está falando com o Pai. Ele não está falando com a Trindade. Mas de repente ele fala assim, o Senhor que nos enviou o Espírito. Peraí, o Espírito foi enviado pela própria Trindade. E agora, quem enviou? Ele está falando com o Pai? Ele está falando com o Filho? Ou ele está falando com a Trindade? E aí fica aquela confusão. Quando você for orar, na verdade, você ora a quem? Longe, queridos, de insinuar como é que você deve orar ou tirar a sua liberdade de oração, a tradição cristã sugere que você ore ao Pai em nome de Jesus, contando com a intercessão do Espírito. Mas é muito comum nós encontrarmos entre nós irmãos e irmãs que falam direto com o Espírito. Irmãos e irmãs que falam direto com o Senhor Jesus. A Bíblia não traz nenhuma recomendação expressa dizendo que você não pode falar com Jesus, você não pode falar com o Espírito. Isso aqui foi apenas uma curiosidade que eu estou te passando, caso alguém algum dia te pergunte. Se são três em um, a gente fala com quem? A tradição sugere. Fala com o Pai, em nome do Filho, contando com a intercessão do Espírito. Ok? Dada essa introdução agora sobre a Trindade, acho que não resta a menor dúvida sobre a divindade do Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus, queridos. E aí o que a gente precisa entender agora são argumentos que mostram a pessoalidade dele para desconstruir essa ideia de que o Espírito é uma espécie de força, ou desconstruirmos essa confusão que a gente faz entre o poder do Espírito e a pessoa do Espírito. Próximo slide, então. Bom, então a gente vai começar com a base teológica.
Todos os atributos de uma pessoa são, pela Bíblia, atribuídos ao Espírito Santo. Gente, uma pessoa ela é capaz de pensar, sentir, querer, ter consciência própria e direção própria. Você é assim, e você é uma pessoa. Então, o que nós estamos fazendo aqui nesse primeiro argumento é uma inversão. Nós estamos olhando para o ser humano e para as características existenciais que o ser humano possui, para então entendermos como é que o Espírito, quem é o Espírito e como ele funciona. Isso é pecado? Não. Se nós somos imagem e semelhança de Deus, um dos reformadores mencionou o seguinte: quando eu quero conhecer a Deus melhor, eu olho para o ser humano. E quando eu quero conhecer o ser humano melhor, eu olho para Deus. O que é olhar para o ser humano? É prestar atenção em quais são as características que ele tem, que ele herdou, enquanto imagem e semelhança de Deus. Na condição de imagem e semelhança de Deus, nós recebemos todos esses 5 atributos. Todos nós somos capazes de pensar, de sentir, de querer, temos consciência própria, temos direção própria. Ora, de onde vem isso? Vem de sermos imagem e semelhança. Então, se nós temos, é porque Deus, o Pai, tem, Jesus, o Filho, também tem, e ele demonstrou isso aqui quando ele encarnou e andou entre nós e nos ensinou o Evangelho. Então, automaticamente, por dedução, se o Espírito Santo é pessoa, ele também tem. Ele também tem. E aí nós temos, eu não vou ficar lendo aqui todos esses versículos bíblicos, porque a gente precisa ganhar tempo, mas foi justamente para poder dar para vocês o embasamento bíblico dessas qualidades. O Espírito sabe as coisas mais profundas de Deus, o Espírito pode querer, ele tem vontade e intenção em relação aos cristãos, ele ama e ele pode se entristecer. São todas características que, num primeiro momento, parecem humanas, mas nós só temos essas características porque o Deus Trino, que nos fez a sua imagem conforme a sua semelhança, também tem. Então, se o Pai tem, o Filho tem, o Espírito também tem todas essas características como uma pessoa. Até aqui tudo bem, pessoal? Tranquilos? Próximo slide, então. Vamos para a base bíblica. A Bíblia atribui ao Espírito Santo atos que só podem ser praticados por uma pessoa. Olha que interessante, o Espírito fala, ele clama, ele confirma o ensino de Cristo, ele também é nosso guia. E tem situação, segundo a Bíblia, que o Espírito sente até ciúme. E agora, para dar assim aquela pimentada, o Espírito mata. Ele não matou Ananias e Safiras, porque ele e ela estavam contando mentira, dizendo que a oferta era completa de tudo que eles haviam vendido. De repente, Pedro recebe essa revelação dizendo: por que vocês estão mentindo ao Espírito? Puf, caiu. Não quer dizer que o Espírito, eu pelo menos não me lembro, em 25 anos de Evangelho, relatos que atualmente o Espírito saiu por aí matando, mas ele fez isso. São todas características que uma pessoa faz. Então, conseguem perceber que poder do Espírito não tem a ver com a pessoa do Espírito? O poder do Espírito é apenas um dos seus atributos. Próximo slide. Então, agora vamos para a base histórica. Gente, a base histórica ela é fantástica, o modo como a doutrina do Espírito foi construída. Então, vou contar só um segredinho aqui para vocês. Quando você lê a Bíblia, você não vai encontrar lá claramente a doutrina sobre Jesus, a doutrina sobre o Espírito Santo, a doutrina sobre a igreja, a doutrina sobre o Pai, a teontologia. Você não vai encontrar sobre a doutrina da própria Trindade. Não está escrito, essas palavras não estão escritas na Bíblia. Mas por uma necessidade, então, de formulação da crença correta, a partir do segundo século, os chamados pais da igreja, então, que eram os bispos responsáveis por tomar conta das igrejas locais, começaram a se reunir, estudar as Escrituras e formular tratados teológicos. Então, é desses tratados teológicos que nós somos frutos.
crermos na igreja como nós cremos, crermos nas duas ordenanças de Jesus, que são o batismo e a ceia, crermos que Jesus é Deus e ao mesmo tempo homem, e que Ele morreu e ressuscitou, e Ele continua com uma dupla natureza, uma única pessoa, junto com o Pai no céu. Crermos, então, em todos esses detalhes doutrinários, vem dessas formulações teológicas, sistemáticas, filosóficas, que os pais da igreja fizeram, então, para facilitar a crença do povo de Deus. Então, quando chegou no segundo século em diante, segundo século, terceiro, quarto e quinto século, nós temos ali, dentre os vários pais que escreveram, dentre os vários teólogos que estudaram, que escreveram, que se prontificaram a entender sobre o Espírito Santo, nós temos aí esses 4 primeiros séculos sendo, então, alvos de preocupação. Que tipo de preocupação? Sobre Jesus, sobre a Trindade, sobre o Espírito Santo, e esses aí se destacam por terem escrito alguma coisa sobre o Espírito Santo. Então, Irineu, por exemplo, ele menciona o Espírito como pessoa divina no segundo século. Quando a gente lê os tratados de Irineu, ele vai fazer a menção de que, da mesma maneira que nós cremos no Pai e que nós cremos no Filho, é importante nós crermos no Espírito, porque é o Espírito que foi dado a nós para que nós fôssemos preservados como igreja. Então, hoje, nós só somos igreja, nós só temos essa capacidade de congregar, nós só mantemos a nossa unidade de fé, porque o Espírito Santo atua e opera ativamente no nosso coração, individualmente e na coletividade. Porque, do contrário, seria impossível um grupo de pessoas se reunir para poder ouvir, hoje, por exemplo, um professor. Se não há essa operação do Espírito, isso é impossível. E aí, dada essa preocupação de Irineu, Tertuliano depois inclui o Espírito na relação trinitária. Tertuliano foi o primeiro pai da igreja, o primeiro teólogo a se preocupar em dar uma explicação sobre como que o Pai, o Filho e o Espírito se relacionavam. E nessa relação, então, ele desenvolve o entendimento da doutrina da Trindade. E quando ele desenvolve isso, ele vai colocar o Espírito Santo em pé de igualdade com o Pai e em pé de igualdade com o Filho. Por quê? Porque tanto naquela época, como hoje, infelizmente, há uma tendência de muitos cristãos criarem uma hierarquia dentro da Trindade, como se Deus fosse, o Pai fosse supremo, fosse o chefão, o Filho fosse, então, esse intermediário, e o Espírito, e esse intermediário subordinado ao Pai, e o Espírito, um terceiro que seria subordinado ao Filho e ao Pai. Essa hierarquia dentro da Trindade não existe, porque os três têm a mesma substância, os três são Deus, os três são iguais, são coiguais. Os atributos que um tem, os outros dois também têm. Ok? E aí vem Atanásio e começa a falar sobre a pessoalidade e a divindade do Espírito. Atanásio, então, é o primeiro que vai fazer a defesa de que o Espírito Santo é uma pessoa e que ele também é Deus. Então, Atanásio é o primeiro a falar de um termo que a gente vai usar lá no seminário, mas que eu vou deixar para vocês aqui de curiosidade, chamado pericorese. A pericorese é o nome dado para explicar o relacionamento das pessoas da Trindade. O relacionamento das pessoas da Trindade. Eles são iguais, eles se amam, eles estão em harmonia o tempo todo. Um está sempre subserviente ao outro, no sentido de apontando para a glória do outro, desejando o bem do outro, querendo o bem-estar do outro. E como eles se relacionam assim o tempo inteiro, desde a eternidade, de eternidade a eternidade foi assim, é assim e será assim, Atanásio então diz que o nome desse tipo de relação que é perfeita é pericorese. Ele é o primeiro a falar. Então, caso você leia algum livro sobre Trindade, sobre o Espírito Santo e veja esse termo lá, você já sabe que está sendo mencionado sobre a relação entre as pessoas da Trindade. E aí, Agostinho, ele aborda essa questão de novo do Espírito Santo, colocando ele também em igualdade com o Pai e com o Filho,
E aí nós temos também alguns documentos da igreja, na história da igreja. Nós temos o credo de Atanásio, o credo niceno-constantinopolitano e uma definição teológica do 11º Concílio de Toledo. Eu recomendo que vocês procurem, leiam, principalmente essa 11ª definição, se encontra na internet, do Concílio de Toledo, porque lá é o tratado que mais fala com detalhes sobre o Espírito Santo ser Deus, ser uma pessoa e ser igual, estar em pé de igualdade com o Pai e com o Filho. Muito bem, próximo slide. Esses, então, a base teológica, a base bíblica e a base histórica são os argumentos que mostram para nós que o Espírito Santo é Deus e que ele é uma pessoa. Vamos então para a obra do Espírito. Então, o Espírito teve uma forma de atuação em Jesus, e ele tem uma forma de atuação em nós que é diferente da que ele teve em Jesus. E aí, se nós não entendermos com clareza que com Jesus foi de um jeito e conosco foi de outro, nós vamos sempre nos frustrar interpretando errado aquela instrução de Jesus que diz que se vocês crerem, vocês farão obras maiores que as minhas. Tem muito crente por aí pedindo a Deus para que o mesmo poder que Jesus tinha, ele tenha. Ele nunca vai ter, ele nunca vai alcançar. Por quê? Porque a forma do Espírito Santo trabalhar com Jesus foi de um jeito e para um propósito específico. A forma como ele trabalha conosco hoje é de outro jeito e para um outro propósito específico. Então nós devemos humildemente nos resignar e nos alegrar com o propósito que o Espírito tem conosco e nos entregarmos a esse propósito e sermos cada vez mais usados pelo Espírito para esse propósito. E abandonarmos de forma definitiva essa ideia de querer ser igual a Jesus, nesse aspecto de ter o mesmo poder que Jesus tinha. Tudo bem? Vamos lá então. Como eu disse, eu não vou ficar fazendo a citação dos textos bíblicos para não demandar tempo. Jesus foi concebido pelo poder do Espírito. Ele encheu-se do Espírito no batismo. Foi guiado pelo Espírito Santo, expulsou demônios pelo poder do Espírito, ofereceu-se em sacrifício na cruz pelo poder do Espírito. É quando a gente diz que o Espírito assistiu Jesus, assistiu a Cristo, isto é, ele de alguma maneira protegeu a Cristo. E Jesus foi ressuscitado pelo poder do Espírito. Então o que não falta ali é versículo mostrando para a gente a presença do Espírito na vida e no ministério de Jesus. Então vamos começar a entender aqui. Por que é que Jesus vem? Ele encarna porque ele é o cumprimento da profecia e da promessa de Gênesis capítulo 3, verso 15. Quando o homem e mulher caem lá no Éden, diante da serpente, diante de Deus, Deus então propõe o quê? Que o descendente da mulher derrotaria a serpente, pisaria na cabeça da serpente, ok? E essa lhe feriria o calcanhar. Quem teria que ser, então, o Messias, o Salvador, o Libertador, aquele que haveria de salvar seres humanos? Tinha que ser um outro ser humano. Mas Deus não encontra em nenhum ser humano capacidade de vencer o pecado, porque todos já nascem contaminados com o pecado, segundo a doutrina do pecado original. Ora, se todo mundo já nasce pecador e não tem condições de vencer o pecado, para, por meio disso, então, aplacar a ira do Pai e, ao mesmo tempo, salvar as pessoas, o Filho, então, encarna. Evidentemente que ele não é um plano B, a gente não vai ficar entrando em detalhes aqui a respeito do propósito da salvação, porque a aula é sobre o Espírito Santo. Mas, uma vez, então, que Cristo encarna e que ele vence o pecado, na sua condição de encarnado, Jesus permaneceu como um ser divino. Ele não deixou de ser Deus. Tem gente que acredita assim, Jesus era Deus, aí ele encarna, aí ele lê, o crente lê lá em Filipenses, né, que ele não usurpou o ser igual a Deus, ele pensa, então ele deixou, ele tirou assim, uma espécie de uma roupa, um superpoder, alguma coisa assim, guardou na mala lá do céu e veio só como um ser humano. Não, ele permaneceu o tempo todo como divino e como humano.
Então ele tinha uma dupla natureza numa única pessoa. E tinha uma dupla vontade, a vontade divina e a vontade humana numa única pessoa. E aí a sua natureza divina permanece oculta, abscôndida, guardada ali em meio à sua natureza humana. Então, uma vez que ele é divino, mas a sua natureza divina não se manifesta, Jesus precisava de poder para testificar que tudo aquilo que ele dizia vinha da parte de Deus. Essa foi a razão principal dos milagres, porque as pessoas precisavam ver que quem fez milagres iguais aos que Jesus fazia foi o Deus do Antigo Testamento. Então não tinha como, a partir desses milagres, eles negarem que Jesus tinha sido enviado por Deus. Essa foi a razão dos milagres. O milagre nunca teve a ver conosco, teve a ver com Deus o Pai e com a concretização do seu propósito salvífico. Então, quando Deus opera algo sobrenatural na sua vida, não é exatamente por merecimento seu ou por merecimento meu, ou única e exclusivamente porque a gente pede. Mas precisamos ter a consciência de que se pedimos, de repente pedimos por impulso do próprio Espírito. Esse desejo vai nascer no nosso coração. Pelo impulso do Espírito, pediremos e Deus agirá para que Ele no final seja glorificado, seja visto como o único que pode mudar a nossa realidade. Mas se isso é uma coisa que não acontece, não se preocupe, porque o propósito do milagre não é ficar mudando a realidade das pessoas, a realidade social ou financeira ou de saúde das pessoas. O propósito é mostrar que Jesus é o mesmo Deus que foi enviado pelo Deus do Antigo Testamento, e esse Jesus que é Deus também estava com o Deus do Antigo Testamento, porque os três são um só. Esse foi o propósito. E aí, quando a gente entende isso com muita clareza, alguns crentes perguntam, mas peraí, se Jesus é Deus, por que ele precisava do Espírito? A resposta, então, é essa. A natureza divina de Cristo estava nele, porém oculta, não se manifestava. E aí, todos os milagres e toda aquela sobrenaturalidade manifestou-se por obra do Espírito. Entendeu agora por que não tem como você ser igual a Jesus? Porque você não vai para a cruz. Não existe um propósito para você morrer por mim ou por mais ninguém. Não existe um propósito para que você faça as mesmas coisas que Jesus fez, porque Ele teve que fazer para ser visto como Deus. Você não é Deus. Então não tem essa necessidade. Agora, existe uma obra do Espírito em nós. Então vamos começar vendo aqui a obra do Espírito na criação e no cristão individualmente. Na criação, o Espírito criou o ser humano dando-lhe vida. O Espírito Santo é criador e sustentador de toda a criação. Então, hoje em dia, a gente pensa assim, tá bom, o Pai agiu no Antigo Testamento, o Filho no Novo e o Espírito hoje na igreja. Queridos, esse entendimento, por mais honesto que você seja na sua tentativa de entender, ele é equivocado. Biblicamente, Pai, Filho e Espírito Santo agiram na criação e no Antigo Testamento. Biblicamente, Pai, Filho e Espírito Santo agiram na salvação no período do Novo Testamento. E hoje, Pai, Filho e Espírito Santo continuam agindo na consolação e depois na consumação de todas as coisas. Quando eu consigo entender isso, então, fica fácil dizer que não foi só o Pai que criou ou o Filho que trouxe à existência todas as coisas, mas aquilo que foi trazido à existência, que precisava de ser gerado vida, quem gerou foi o Espírito. Por que vocês acham que o Espírito é que pairava sobre as águas? Porque era o Espírito que trazia a ordem do caos. Então o Espírito opera ainda hoje, ele atua ainda hoje. Todos os organismos, todo o fôlego, tudo que existe vem de onde? Vem do próprio Deus que criou. E quem sustenta a vida sobre tudo aquilo que é vivo? O Espírito. Nós não estamos falando de um panteísmo. Agora eu vou abraçar a planta porque o Espírito Santo está aqui. Aí agora eu estou fazendo caminhada. Não, freia. Tem uma formiga passando, o Espírito está nela. Não é isso não, queridos. Isso não é panteísmo. Mas é o entendimento de que tudo que possui fôlego
possui, porque quem dá diariamente é o Espírito. Ok? E aí, olha só, qual é a obra do Espírito agora na nossa vida? Note que o Espírito não está preocupado, então, com aquela manifestação de sobrenaturalidade que normalmente nós enfatizamos. O Espírito está mais preocupado com isso aqui, ó. Na salvação é Ele que nos justifica e que nos santifica. É o Espírito que ensina o cristão como é que ele deve se proceder diante das situações difíceis. O Espírito ressuscitou Jesus e quando nós tivermos que passar pela ressurreição, quem nos ressuscitará será o Espírito. Hoje não é Ele que mantém nosso fôlego? Automaticamente é Ele que vai ressuscitar, nos ressuscitar. Agora essa promessa eu achei muito bonita. O Espírito ficará conosco para sempre, habitando em nós. Lindo isso, né? Ou seja, o Espírito não fica conosco apenas nessa vida, mas quando nós estivermos na Nova Jerusalém, experimentando o reino vindouro, o Espírito continuará conosco. Isso é muito profundo, gente. Isso é maravilhoso. Em Efésios, capítulo 1, verso 13, diz que o Espírito é o penhor da nossa redenção. Gente, o que é penhor? O que é penhorar alguma coisa? É dar algo em troca como garantia do pagamento. Imagina, o Pai envia o Filho e ambos enviam o Espírito, envia o Filho para morrer na cruz por nosso lugar e nos salvar. E os dois enviam o Filho como garantia de que nós seremos salvos por Ele. O Espírito é a garantia de que nós seremos salvos por eles. Então isso é maravilhoso, é motivo de regozijo. Muito bem, próximo slide. Agora vamos entender o que é feito na igreja e no mundo. Eu vou pular o slide, vou lá para baixo para começar falando sobre o que o Espírito faz no mundo. Porque normalmente os cristãos têm essa noção assim: se eu sou cristão, o Espírito está comigo e está em mim. Se eu não sou cristão, eu não tenho o Espírito Santo. Só que não é isso que a Bíblia ensina. Eu posso não ter o Espírito na condição de regenerado e o Espírito habitando em mim como penhor da minha redenção. Mas é evidente que eu tenho o Espírito como aquele que é o dono do meu fôlego. Eu não acabei de dizer que na criação o Espírito deu o fôlego de vida para todos? Então, quem dá para os seres humanos os seus talentos, suas potencialidades, seus dons e qualquer ato de justiça e de bondade que um ser humano não regenerado possa fazer? É o Espírito. Se a Bíblia ensina sobre a depravação total, no sentido de dizer que nenhum ser humano anda de modo digno de Deus, mas esse mesmo ser humano rebelde, que não quer Deus, em alguns momentos manifesta atos de bondade, de onde vêm esses atos de bondade? Do Espírito na vida deles, pelo que a gente chama de graça comum. Graça comum. Isto é, por um favor imerecido, a humanidade não se destrói, porque por graça comum, o Espírito Santo sustenta a humanidade ainda nos seus atos de justiça e de bondade, para que ela não termine de se deteriorar. É por isso, abrindo o precedente, que nós somos luz e sal, porque o papel do sal é não deixar apodrecer, estragar aquilo que já está contaminado. Então, o que o Espírito faz na igreja? Para começar, o Espírito inaugurou historicamente a igreja. É claro que a gente fala que a igreja nasceu no coração de Deus, né? Quando o Pai se propôs a enviar o seu Filho, foi antes da fundação do mundo, houve esse amor da parte do Pai. Tudo bem, mas historicamente, eu prefiro crer que é meu irmão em Cristo que está passando do que um não regenerado. Mas vamos lá. Então, historicamente, a gente fala que foi o Espírito que inaugurou por causa da situação de Pentecostes. Pentecostes, para o judeu, não é a descida do Espírito. Pentecostes para o judeu era uma festa. Era igual essa, por exemplo, essa Expo Minas que tem aqui, em que eles faziam feira e comercializavam e ainda tinham sacrifícios no templo.
E aí, nessa data do Pentecostes, o Espírito veio. Então, para o cristão, o Pentecostes ganha um novo significado. É a inauguração histórica da igreja e a vinda definitiva do Espírito. Para quê? Para habitar no povo de Deus. Estão entendendo, queridos? Tranquilos até aqui? O Espírito, então, o que ele faz? Ele distribui dons espirituais e ministeriais. Não vou ficar entrando em detalhes aqui a respeito dos dons, porque, como eu disse, a aula não é sobre dons e já teve até uma palavra aberta sobre dons aqui. Mas quem distribui os dons espirituais como uma capacitação diferenciada para a igreja e para a edificação da própria igreja e glória do próprio Cristo, que é o Senhor da igreja, é o Espírito Santo. E quem vocaciona os seus ministros, os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, lembrando aí que existe sempre aquela discussão teológica, né? Se aí é uma complementação, o pastor tem que ser mestre, ou se tem alguém no ministério vocacionado que ele é só um mestre especificamente, mas independente disso, quem promove isso, quem levanta essas pessoas para cuidar da igreja é o Espírito Santo. Então, não sei como é que é seu relacionamento com o Espírito, se você já o conhecia dessa forma, se você ora e conversa com Ele, se você já tinha essa noção de que Ele habita em você, mas entenda que tudo o que te acontece de domingo a domingo, no trabalho, na escola, na igreja, na família, no ambiente público, no ambiente privado, são dádivas dadas pelo Espírito. Pelo Espírito atuando em você. Finalmente, então, vem uma característica que eu amo. Sou apaixonado com essa definição. O Espírito desenvolve em nós, claro que ali, para deixar a curiosidade, a teoses. Teoses, que é sermos participantes da natureza divina. Vamos explicar esse negócio direito, porque isso também ultimamente andou dando muita polêmica, principalmente com outros irmãos que têm esse conceito de triunfalismo, ninguém fica doente e todo mundo prospera e eu também sou Deus. Não é isso não. Infelizmente, a igreja, ela se dividiu então em igreja ocidental e igreja oriental. A igreja ocidental deu mais ênfase na forma de salvação com aquele aspecto jurídico. Então, quem sou eu? Eu sou o pecador, eu sou o réu, eu sou o condenado. Quem é então o Satanás? O Satanás é o promotor, é aquele que vai me acusar. E quem é Jesus? Ele é o advogado de defesa, e a partir da defesa dele, Deus, o Pai, que é o supremo juiz, me declara então perdoado dos meus pecados. Ou seja, ele não diz que eu não fiz, ele simplesmente me diz que eu sou perdoado pelos pecados. E a consequência disso é que eu vou passar a eternidade com ele. Então, qual é a grande ênfase de salvação que a igreja no Ocidente dá? A ideia do ir para o céu. É como se no final a grande consolação ou o grande prêmio, aquilo que valesse a pena, toda a nossa luta, toda a nossa dificuldade, todo o nosso problema, fosse ir para o céu. O céu popularmente, né? Porque a gente está falando da Nova Jerusalém. Ora, queridos, isso é bíblico? É evidente que é. A igreja ensina correto? É claro que ensina. Entretanto, a santificação promovida pelo Espírito Santo não tem como fundamento primário o levar para o céu. O levar para o céu já é a consequência imediata de termos sido salvos. Mas se vocês observarem bem os textos de Efésios 4:13, João 17:21, 2 Pedro 1:3 e 4, em João 17, por exemplo, Jesus está orando para que nós sejamos um com Ele como Ele é um com o Pai. O que significa isso? Será que nós já paramos para meditar nisso? Em Efésios, capítulo 4, verso 13,
os versos 11 e 12, Paulo vai dizer que Deus levanta esses ministros que eu disse para o aperfeiçoamento dos santos. E o verso 13 vai dizer o quê? Para que então sejamos aperfeiçoados e cheguemos ao pleno conhecimento de Cristo, e algumas versões vão trazer a plena estatura de Cristo. Em outras palavras, para que o Espírito opere em nós, para que sejamos perfeitos como Cristo é perfeito. Pergunta: tem jeito de ser perfeito nessa vida? Não. Então, em que momento seremos perfeitos iguais a Jesus? Lá na eternidade. Então, o grande foco do plano de salvação, de Deus ter um povo, é para que esse povo passe a eternidade glorificando a Cristo em gratidão por ter sido salvo. Mas como se dará essa gratidão e essa relação? Vamos olhar para Romanos, capítulo 8, verso 28 e 29. O verso 28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, a saber, aqueles que são chamados pelo seu propósito. E a esses que chamou, também os predestinou, e a esses que predestinou, também os santificou, e a esses que santificou, também os glorificou. Espera aí, mas se tudo é para a glória de Deus, como é que é esse negócio de nós sermos glorificados no final? Simples, ateoses. Todas as lutas que nós passamos, segundo a Bíblia, todo o processo de leitura das Escrituras e oração e jejum como disciplinas espirituais, toda a nossa relação com Deus, no final vai desembocar em algo. Seremos inseridos na relação trinitária, não como deuses, mas como imagem e semelhança de Deus. Nós fomos... O que é esse processo de Cristo ir para a cruz e morrer por nós? A vida dele é o exemplo de como deveria ser a nossa se nós não pecássemos, mas a gente peca, então não tem como. Então a vida dele é o exemplo de como é o ser humano que se relaciona pericoreticamente com esse Deus, que se relaciona em perfeição com esse Deus. E quem é que gera essa perfeição em nós através de santificação? O Espírito Santo. É uma pena, porque quando a igreja se dividiu, a igreja ortodoxa no Oriente continuou ensinando o conceito de teoses, a santificação para sermos aperfeiçoados como imagem e semelhança de Deus. Continuaremos eternamente como criaturas, seres limitados, seres humanos. Nada muda em termos existenciais a não ser o fato de que em nós não haverá pecado. Esse não haver pecado é essa teoses, essa condição de santificação, de sermos aperfeiçoados de tal maneira que participaremos dessa relação trinitária. E a igreja no Ocidente começou a enfatizar a ida para o céu e perdeu o conceito de teoses. Então, eu te diria o seguinte: no Oriente, um crente se alegra em Jesus porque ele vai ser aperfeiçoado e santificado. No Oriente, um crente se alegra em Jesus porque ele vai para o céu. Rachou. Mas quando a gente entende de forma definitiva o projeto de santificação que Deus tem conosco para nos aperfeiçoar segundo Cristo, a gente entende que a consequência imediata é ir para o céu, já vai mesmo. Mas nós nos alegramos desde agora. E agora a gente consegue ficar feliz nas tribulações. E agora a gente consegue ficar feliz na doença. Agora a gente consegue ficar feliz sem dinheiro. Agora a gente consegue ficar feliz sem família. Agora a gente consegue... Por quê? Porque aquilo que é pleno, que é absoluto, eu ainda vou receber. Essas tribulações daqui não se comparam com a glória futura. Que quem dá? O Espírito Santo. Amém, queridos? Vocês entenderam? Em momento nenhum eu sugeri que ninguém vai virar Deus. Esquece essa ideia. E você não é Deus aqui na terra e você não tem os atributos de Deus. Essa imagem e semelhança é uma imagem e semelhança moral, é um aperfeiçoamento moral para que o pecado deixe de existir em você lá na eternidade. Amém? Tranquilos? Isso é que é a teoses, isso é que é a santificação. É o que o Espírito faz. E ele não faz igual em ninguém. Por isso que a gente tem uma diversidade de maturidades. Alguns irmãos têm 30 anos de evangelho e se comportam como novos convertidos. Outros têm meses de evangelho e se comportam como líderes. Por quê?
Porque em cada um o Espírito Santo está operando segundo o seu propósito, segundo o seu querer, mas no final todo mundo vai estar lá diante de Cristo aperfeiçoado. Próximo slide. Então, como é que tem que ser a nossa relação com o Espírito Santo? Nós precisamos ser cheios do Espírito. E nós devemos tomar cuidado com a blasfêmia contra o Espírito. Vamos entender isso aqui um pouquinho. Nós retornamos então em Efésios capítulo 5, verso 18 até o verso 20. Repararam? Quando o apóstolo Paulo, então, ele está falando sobre sermos cheios do Espírito, vamos voltar para o texto? Abra sua Bíblia, por favor, ou o seu aplicativo aí da Bíblia, em Efésios capítulo 5, verso 18 até o verso 20. Eu não vou dar uma explicação generalizada, porque eu não vou pregar, não vou fazer exposição do texto. Mas, quando a gente olha para a carta de Efésios, a gente descobre que podemos ter uma noção muito clara da eclesiologia, isto é, da doutrina sobre a igreja, olhando para a própria carta de Efésios. Então, no capítulo 1, ele é o penhor da nossa redenção. No capítulo 2, o Espírito Santo é aquele que promove unidade entre judeus e não judeus, isto é, gentios. Um só batismo, um só Deus, Pai de todos, e um só Espírito. Ok? Isto é, o Espírito Santo que habita no judeu convertido do primeiro século, habitou nos gentios convertidos do primeiro século, e hoje, onde o Evangelho é pregado, para aquele que se rende a Cristo por obra desse mesmo Espírito, o Espírito passa a habitar nele. E aí, mesmo diante do contexto em que essa igreja foi formada, com um avivamento esplêndido, e o que a gente chama de avivamento não é aquela manifestação culturalmente chamada de manifestação pentecostal, mas é um avivamento no sentido dessa visitação do Espírito que transforma vidas, em que vidas são ganhas para Cristo, pessoas são transformadas, e a igreja de Éfeso, então, ela depois se tornou um dos celeiros missionários do mundo antigo. E aí, mesmo diante da experiência já de algum tempo como igreja, o Paulo deixa essa orientação de que eles sejam cheios do Espírito. Para começar, isso é uma demonstração clara de que a experiência que eu tive ontem não serve para hoje. A que eu tive para antes de ontem também não serve para hoje. A que eu tive há 10 anos atrás não serve para hoje. A ideia é que a gente seja cheio do Espírito diariamente. E ser cheio do Espírito, então, o que significaria isso? O que seria isso? Vamos dar uma olhada no texto. Verso 18. Não se embriaguem com vinho, pois ele os levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito. Algumas versões, como a Almeida Revista e Corrigida, fala, não vos embriagueis com vinho, que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. E ainda uma outra fala sobre dissolução, ou onde há dissoluções. Bom, quando a gente vai para o texto grego, o enchei-vos do Espírito é um verbo no imperativo. Está aqui o nosso professor de grego presente, pastor Oswaldo Viterbo, depois, se eu errar, ele me corrige. Mas esse verbo ele está no imperativo. Significa que o Paulo não está dando uma dica, ele não está dando assim uma deixa, olha, sejam cheios do Espírito, viu? Aqui, deixa eu te dar uma dica. É bom que você seja cheio do Espírito, não. Ele coloca isso quase como que um mandamento. É uma ordem mesmo. Enchei-vos do Espírito, sejam cheios do Espírito. E antes, então, de nós entendermos o que seria ser cheio, dá a impressão, no primeiro momento, que é como se nós fôssemos vasos e o Espírito fosse uma espécie de líquido que teria que encher a gente e transbordar. Mas esse enchei-vos aqui não tem essa conotação do vaso,
tem a conotação do ser controlado pelo Espírito. Sejam controlados pelo Espírito. Ok? E aí, note que ele lança um contraponto. Ele lança um argumento contrário para que a gente possa fazer a comparação e entender o que é esse ser controlado pelo Espírito, que é a ideia do não vos embriagueis com vinho. O que o álcool faz na cabeça de uma pessoa? Ele distorce os sentidos, as emoções, ele gera vício, enfim, ele traz danos e em muitos casos, quando a pessoa está embriagada, ela costuma ter atitudes que no dia seguinte ela nem se lembra, ou se ela se lembra, ela não quer se lembrar, tamanha vergonha. Então, o que é que o vinho faz? O que é que o álcool faz? O álcool controla uma pessoa. Então, a contraposição disso, para que as pessoas lá pudessem entender, e nós também, é que, ao invés de sermos controlados pelo álcool, não estou dizendo que você bebe, é só a ilustração que o Paulo está dando. Ou seja, ao invés de você ser controlado por um fator externo que causa dissolução, isto é, que causa uma vida inútil, infrutífera, sem sentido, seja controlado pelo Espírito. Porque quando você é controlado pelo Espírito, sua vida não é dissoluta, sua vida não é inútil, sua vida não é sem sentido. Sua vida tem todo o sentido do mundo, porque aqui agora você já está experimentando o que será essa pericorese plena. Você já está experimentando aqui agora o que vai ser essa relação plena lá na eternidade. Por isso que você precisa ser controlado pelo Espírito. Ser controlado não é ele tirar sua vontade própria, mas é ele derramar do seu amor em você. E você já experimentar desse amor de tal maneira que se você tiver coisas, joias. Se você não tiver, não tem problema, porque você tem Deus. E queridos, eu te digo uma coisa, digo para vocês uma coisa, isso não é conto da carochinha, não. Isso não é filosofia religiosa, não. Para você que talvez nunca experimentou isso, é mesmo possível você ser cheio de Deus. E o ser cheio de Deus não tem a ver com pular, rodopiar, sentir arrepios, cair. Se você tiver experiências desse tipo, tudo bem, eu não estou aqui para questionar a sua experiência. Mas lembre-se, há uma diferença entre a pessoa do Espírito e o poder do Espírito. Ser cheio do Espírito é ser cheio da pessoa dele, é ser controlado por ele, é ter um relacionamento amistoso, amigável, camarada, harmonioso com a pessoa Espírito Santo, e não apenas uma experiência com o poder dele. Então, de que maneira agora o Paulo orienta aqui que nós podemos ser cheios do Espírito? Falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a Deus nosso Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É assim que a gente é cheio. Ou seja, falando entre vós com salmos e hinos, Paulo está fazendo uma referência aos textos do Antigo Testamento, fazendo devocional, lendo a Bíblia, orando, permitindo que o Espírito fale ao seu coração, denunciando o seu pecado, trabalhando no seu caráter, experimentando uma mudança de vida dia a dia. É assim que você vai ser cheio do Espírito. Entre nós, com grupos de estudo, grupos de oração, buscas da presença do Senhor, momentos de confissão de dificuldades, orações uns pelos outros, vivendo essa comunhão, entendendo que o Espírito está em nós. Não dá para expor exatamente aqui um pouco da característica dos salmos, mas, gente, salmo é fantástico. Salmo, eu costumo dizer o seguinte, que o salmo é a resposta do ser humano à presença do Espírito, à ação de Deus na vida dele. Lá no salmo tem de tudo. Tem lamento, tem choro, tem alegria, tem até sensação de vingança, mas Deus corrigindo. É maravilhoso. Você tem o hábito de abrir o seu coração assim para Deus? Falar de todos os seus sentimentos e de todas as suas sensações? Lembrando que Ele já sabe, né? Então não tem como esconder. Ao mesmo tempo, dando graças a Deus por tudo. Queridos, pessoas com o coração amargurado, pessoas que não perdoam,
Pessoas infelizes, insatisfeitas, se sentindo injustiçadas, dificilmente elas serão cheias da presença do Espírito, porque elas reivindicam justiça própria. Elas não conseguem entender que o Espírito está ali para santificá-las e aperfeiçoá-las. Elas não veem pecado nelas mesmas. Elas não veem culpa em si. Se ela não vê culpa em si, qual o sentido do Espírito Santo? Desculpá-las e santificá-las. E a blasfêmia? A blasfêmia, queridos, nada mais é do que um ato consciente, deliberado e intencional. Uma pessoa, vamos olhar lá para aquele texto em que Jesus expulsa o demônio, os fariseus viram e falam assim: olha, você está expulsando por meio de Belzebu. Ora, uma casa, como Jesus ensinou, que se levanta contra ela mesma não subsiste. O que eles queriam dizer é o seguinte: olha só como é que está o contexto. Jesus é Deus, é o Filho do Pai enviado, encarnado, o Messias, aquele que podia salvar, estava ensinando sobre o reino, enviando o Espírito para a consolidação do ensino desse reino e a formação da igreja. E o que os fariseus claramente fizeram? Não tinha como eles negarem que Jesus é Deus, não tinha como eles negarem que os milagres não vinham da parte de Deus, não tinha como eles dizerem que o Espírito de Deus não estava com Jesus, mas eles deliberadamente disseram: você implanta o reino de Satanás e é enviado por Belzebu e faz a obra dele. O que eles disseram nas entrelinhas foi isso. É possível que um verdadeiro regenerado, um eleito, blasfeme contra o Espírito? Eu acredito que não. Mas é perfeitamente possível vocês se depararem com pessoas que falam assim: puxa vida, preguei para fulano, ele congregou, ele andou entre nós, ele conhece a palavra e olha como ele nega Deus, o reino e o Espírito e Cristo. Dependendo do que ele estiver fazendo, por um ato deliberado, pode ser uma blasfêmia. Bom, queridos, então, a síntese da nossa aula, quem é o Espírito, é essa. O Espírito é Deus, ele é uma das pessoas da Trindade. O nosso culto precisa ser trinitário. O Espírito age em Jesus de uma forma, age em nós de uma outra forma, mas nesse agir em nós, ele está conosco o tempo todo e para sempre. Meu sincero desejo é que essa aula, então, fale ao seu coração, que você reflita agora, faça a sua introspecção, eleve o seu pensamento ao Senhor. E então, como é meu relacionamento com o Espírito Santo? Eu já o conhecia de fato? Eu já o buscava? Eu já o entendia? Eu já o respeitava? Eu já era grato por ele ser quem é e fazer por mim o que ele faz? Ou porque, de repente, eu congrego numa igreja reformada, por medo de supostas manifestações sobrenaturais ou outras experiências, eu suprimo a crença no Espírito e finjo que ele não existe, ou ele é uma força, um poder, uma coisa que eu não sei dizer o que é. Muito bem, perguntas. Alguém quer fazer alguma pergunta? Quando você disse sobre Jesus não se manifestar a sua parte divina, eu queria entender um pouco melhor sobre Mateus 17, sobre a transfiguração lá onde estava Pedro, João, que eles queriam até fazer ali uma tenda para que ele continuasse ali naquele lugar. Ótimo, você acabou de citar um exemplo de excepcionalidade. Agora, repara o seguinte, quando você vai ler o texto, não tem como nós desvincularmos a ação do Espírito o tempo todo sobre a vida de Jesus. Ok? Então, quando a gente fala sobre a natureza dele estar suprimida, é justamente para que o Espírito viesse como aquele que aponta para Cristo como o único que é capaz de salvar. Então, pegar um texto isolado para falar da transfiguração, para dizer então que isso aí foi Jesus quem fez, bom, o texto não deixa claro se foi Jesus quem fez ou se foi o Espírito que fez. Tem o caso de estudar um pouco mais o texto.
Ainda perguntas, pessoal? Tá bom, né? Boa noite a todos, graças e paz. Professor Léo, algumas perguntas. Quando a gente vê no Antigo Testamento a palavra vento, algumas vezes ruá, é traduzida por espírito e vice-versa, né? E em alguns textos a gente encontra dificuldade para perceber ali o espírito por causa dessa tradução errada como vento, assim, meio que equivocada. A minha pergunta é qual seria a melhor linguagem bíblica, tradução, para entender e ver claramente o espírito ali, né, agindo, e não como se um vento comum. E também no Novo Testamento, quando a gente vê espírito com letra minúscula, se referindo a um espírito humano, e espírito maiúsculo com o espírito de Deus, se é alguma tradução que deixa isso mais claro. E a segunda pergunta, em relação à nossa obra, em relação à obra do Espírito de santificação, se ela é sinergística ou monergística, por quê? Obrigado, só isso. Pergunta típica de presbiteriano adâmico. Vamos lá. A melhor versão, bom, eu nunca tive essa preocupação porque eu gosto de algumas versões específicas. Por exemplo, eu gosto da NVI, eu gosto nessa nova versão da Almeida, eu gosto dessa versão transformadora. Mas para aqueles que estudam e tudo, o que eu te sugiro? Tenha uma Bíblia em hebraico e tenha uma Bíblia em grego. E faz a exegese do texto. Okay? Para quem gosta, para quem é da área e tudo e tal. Ok? Mas levando em consideração que nem todo mundo vai querer ter o acesso, é como eu disse, eu não teria assim, uma versão que eu possa dizer assim, essa aqui é a melhor. Okay? Tanto é que todo mundo, toda vez que a Sociedade Bíblica lança uma Bíblia, ela fala essa aqui é a melhor, é a mais parecida com o texto original, então fica difícil definir isso. Uma igreja de tradição reformada vai crer no monergismo. Uma igreja de tradição não reformada vai crer no sinergismo, que seria a cooperação entre Deus e o ser humano. Ok? A Igreja Batista em Cristo, especificamente, é uma igreja de tradição reformada. Então, seus membros são monergistas, ou pelo menos eu espero que sejam, né? Seus membros são monergistas, isto é, esse entendimento de que quem chama é Deus, quem mantém a salvação é Deus, e quem vai nos conduzir até o final, salvos, é o próprio Deus. Okay? Mas, independente de uma leitura sinergista ou monergista que você fizer, isso aqui que foi falado hoje tem a ver com quem é o Espírito, a obra dele e como ele opera. Então, há uma tendência, no caso sinergista, de se acreditar que a gente coopera com o Espírito para ele atuar na nossa vida do modo como ele opera. Isso não é verdade, isso não acontece, ok? Por quê? Porque de repente você nem sabia do Espírito, nem sabia que ele estava com você. Se você não sabia que ele estava com você, como é que você cooperou com ele até hoje? Ok? Ainda? Graça e paz. Ainda em Efésios aqui, no versículo 18, né? Tá, enchei-vos do Espírito. Aí 19, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor. No verso 20, dando sempre graças por tudo a Deus Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então aqui perceba o homem, o Espírito Santo atuando nesse homem, louvando, entoando cânticos, tudo. Aí tem uma participação aqui do Deus Pai, no verso 20, e sujeitando ao temor de Cristo. Levando isso em consideração, essa participação, a gente pode considerar o homem meio que participando já da pericorese? Não. Quer dizer, parece contraditório. Não dá para dizer que a gente participa de forma plena da pericorese, porque nós ainda lutamos contra o pecado. Mas esse conceito de teoses e essa ideia de santificação é justamente mostrar o seguinte: qual é o povo, qual é a sociedade que dá conta de mostrar que não só o evangelho é verdadeiro, mas já dá para viver os princípios do reino e já dá para ter um início desse relacionamento? A igreja.
A igreja é o único povo que experimenta essa ação do Espírito e esse início de relacionamento. Então, note, é um início de relacionamento só. E aí eu sou muito temeroso para chamar esse início de pericorese. Eu, particularmente, vou entender que será pericorese quando eu for pleno, sem pecado, na minha relação com Cristo, na vinda vindoura, até redundante, na vida vindoura, lá na Nova Jerusalém. Até então, eu estou experimentando isso, mas vira e mexe, o que eu faço? Eu dou uma pecadinha básica. Ok? Tranquilos? Última pergunta, pessoal. Vai ser a melhor, tá vendo o nosso professor? Melhor que eu falo é a mais adâmica, viu, gente? Bom, Léo, eu creio que é para esclarecimento de todos, mas na leitura do texto aqui de Efésios, capítulo 18, verso 18 a 20, quando diz, não vos embriagueis com vinho, me dá essa ideia, então, de não seja controlado pela bebida. A bebida, ele rouba não só as faculdades mentais, mas também as faculdades físicas. Bêbado não anda medindo rua, ou seja, ele deixa de se conduzir pelo seu próprio raciocínio para ser conduzido agora pela bebida, que lá na frente vai se dissolver e depois ele não vai nem lembrar das coisas. Ao passo que controlado pelo Espírito, e aí eu vou pegar uma carona na pergunta anterior, quanto mais eu busco me encher desse Espírito, e é aqui que eu gostaria que você nos esclarecesse, existe essa condição, então, uma vez que nós experimentamos essa pericorese aqui, mas à medida que eu vou me enchendo, eu também aumento nessa relação com a Trindade? Eu falei que essa é a mais adâmica? Pastor e demais, eu não diria que é uma relação gradual, como se fosse aquela energia do celular que vai subindo à medida que a gente o carrega. Ok? Não é isso. Eu diria que ela é mais intensa e mais profunda, é semelhante a alguém, por exemplo, um amigo, ou vamos pegar aí, por exemplo, o esposo e a esposa. Na medida em que os dois estão lá namorando e estão se conhecendo, então o nível de intimidade vai crescendo. Aí se tornam noivos, ganham um pouco mais de intimidade, aí se casam, ganham ainda mais intimidade e chegam na plena intimidade no relacionamento sexual. Para fazer, então, uma comparação assim, até esdrúxula, né? Até grosseira, nós não devemos ver esse crescimento como se fosse o poderzinho do Mario Bros. Aí eu vou crescendo, eu viro super, depois eu viro hiper e no fim eu sou o blaster. Ok? Eu sou um blaster crente, eu tenho todos os poderes. Não é isso, mas é essa coisa de ir ganhando cada vez mais intimidade com Deus, porque o pecado vai sendo disseminado aos poucos da minha vida pela própria santificação gerada pelo Espírito. Consegue entender, queridos? Não tem a ver com um crescimento de poderzinho, igual videogame ou igual celular. Tem a ver com uma intensidade que eu vou ganhando, e não é uma intensidade porque eu vou me tornando super. É uma intensidade porque o Espírito vai cada vez mais vencendo o pecado em mim, me purificando desse pecado, me santificando, até que no dia de Cristo, lá, quando o pecado for definitivamente extirpado, todos teremos essa mesma condição de relação plena com o Senhor. Amém? Tranquilos? Bom, gente, então eu quero agradecer vocês pela participação e dizer o seguinte, as nossas matrículas, elas estão abertas, tá bom? Para o seminário. Nós oferecemos hoje 2 cursos, o curso de Teologia Ministerial e o curso de Bacharelado. E nós vamos inserir agora novos cursos, como a Escola de Aconselhamento, a Escola de Pregação e, se Deus quiser, a de Educação Infantil. Então, em razão disso, nós mudamos o nome de ITEC para IEC, justamente pela inserção de novos cursos, já vislumbrando aí no futuro, talvez um curso de inglês e outros cursos específicos voltados para a igreja e para a comunidade.
Então, a Simone está lá atrás, comunique, o pastor Velber. Se vocês quiserem detalhes a respeito da estrutura do curso, do procedimento de matrícula, basta procurá-los e a gente está com um lanche ali para oferecer para vocês. Vamos orar?